FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Olá, começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. Você sabe congelar os seus alimentos? Então, hoje no programa você vai aprender com várias dicas de especialistas para facilitar o seu dia a dia. Acompanhe a reportagem. Congelar para evitar o desperdício é o método mais fácil e rápido para preservar o sabor, a textura, a aparência e o valor nutritivo de muitos alimentos. É o que costuma fazer a professora aposentada Jesuína Faria, conhecida como Tia Zina. Eu acho que quem tem um congelador e tem boa vontade, não precisa perder. Não é necessário ter, às vezes, um espaço muito grande, porque pequenas porções, você enfia daqui e dali. Dificilmente eu tenho um prato pronto, geralmente não tenho. Eu uso mais para essas coisas mesmo e vou aproveitando. Pequenas porções que sobram viram pratos diferentes. Sobra de carne, sobra de frango, né? Depois vira croquete, vira recheio de torta, de pastel, do que for, né? Sobra de caldo, vira sopa, ou então coloca em outra carne. Sobra de legume, vai virar uma sopa também, certo? Então tudo que sobra, seja a quantidade que for, aproveite todos os restinhos que vai sobrando na refeição e uma hora junta e faz. Vira risoto, vira um tanto de coisa. Aí é a criatividade, né? Tia Zina tem o privilégio de ter uma horta em casa, de onde ela tira verduras, legumes e frutas fresquinhas, mas nem por isso deixa de aproveitar e congelar. Aqui a goiaba, né? A goiaba eu vou pegando, às vezes amadurece uma, duas, eu vou guardando. Depois que eu ajunto, eu faço uma goiabadinha, eu faço um doce, vou ajuntando, né? O mamão eu já congelo uma porção que dá uma vitamina. Não serve para salada ou para outra coisa, porque ele murcha quando ele degela. Manga, parte a manga, é daqui de casa também, tudo isso. Eu parto a manga, se não consegue comer toda, guarde os pedaços que vai servir para pôr na vitamina também. Maracujá, eu faço a polpa e congelo no copinho ou no saquinho, que é uma porção. Por exemplo, limão China, eu banho, espremo, coloco o açúcar, faço os copinhos e é uma porção de suco também. Aquela pele do bacon que sempre sobra e é jogada fora. Tia Zina dá uma boa dica de tira-gosto, mas isso é só para quem pode se deliciar com a gordura. Na hora que eu tenho uma certa quantidade, aí eu corto a pele, aço e a gente frita a pururuca, que a pururuca de bacon é uma delícia da pele de bacon. Para quem deseja aproveitar certos alimentos, a nutricionista Diana Lemos, especialista em congelados, ensina algumas técnicas. O nhoque, por exemplo, é um prato que requer certos cuidados. A gente pode conseguir um bom congelamento desde que a gente siga certas normas durante o preparo do nhoque. E depois de amassadas, deixarem as batatas esfriarem o máximo possível para depois fazer a mistura da farinha de trigo e dos outros ingredientes. E já coloque essas bolinhas de nhoque prontas na água fervendo para que se inicie o cozimento das mesmas. A gente já vai retirando à medida que forem subindo e logo a gente precisa de cortar o cozimento dela. Para isso a gente vai dar um choque térmico numa bacia com água bem gelada. É bom até a gente colocar umas pedrinhas de gelo para que esse processo de cozimento seja interrompido na hora. E já fizeram o resfriamento, a gente passa elas para um prato. E é importante, aqui nesse prato ficou molhadinho, porque eu não dei o tempo correto para escorrer aqui na peneira, mas a gente deixar ele escorrendo de 10 a 15 minutos para que não tenha nenhuma água. E a gente vai separar as bolinhas e vai ser congeladas elas separadas. É importante que não fique grudada uma bolinha à outra. E depois a gente vai levar
assim esse prato com elas separadas no freezer. Depois de 1 hora, a gente pode tirar elas, que já vão estar bem congeladinhas, bem firmes. E aí sim a gente pode colocar num outro recipiente ou no saquinho plástico ou em outro recipiente a porção toda junta. Um prato que podemos deixar adiantado para facilitar o dia a dia é o arroz, que podemos congelar já refogado. A gente pode refogar todo o arroz de 1 semana ou de determinado período que você precise, refogando ele normalmente em óleo, temperos, e pode estar até usando temperos naturais, assim como o alho e a cebola. Depois dele estar refogadinho, a gente desliga o fogo. É importante que a gente não tampe o alimento com a tampa para não abafar, para não criar gotículas de água, nem na panela, nem no alimento. E depois que ele já estiver bem frio, a gente vai acondicionar ele em plástico, saquinhos plásticos, e vai levar para o freezer. É importante lembrar que a gente precisa de congelar a porção que vai ser usada. E para a gente estar usando esse arroz que já está refogado e congelado, com água fervendo já, e aí sim nós vamos tirar o arroz que já está preparado no freezer, colocar dentro da panela e deixar fazer o cozimento normal do alimento. Que a gente não fique mexendo, porque se a gente mexer essa pedra de arroz que está congelada, o arroz vai quebrar. As vantagens do congelamento. Você aproveita a safra com economia de preço e conservando a qualidade. Você cozinha num só dia toda a comida da semana ou do mês. Sem falar que ficamos preparados para uma visita inesperada. No próximo bloco, mais dicas para os alimentos congelados, já após o intervalo. Começou o Sabor de Passos 2012, o maior festival cultural gastronômico da região. Atenção para alguns bares participantes: Vanderly, Escalope de Frango, Parmegiana e Companhia, Filé da Companhia, Passatempo Happy Hour, Vem que Tem, Casa de Caldos Bem Feitinho, Quinto Petisco, Sabor e Poesias, Poema 20, Sushi Lounge Grill, Lombo Oriental, Petisco da Moda, Costelinha Tropical, Pilão, Girassol do Pilão, Deluide, Samba de Minas. Saboreie, vote e participe. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Lixo é feio, faz mal para o meio ambiente, provoca doenças, causa mau cheiro e ainda aumenta a proliferação de insetos e animais peçonhentos. O lixo acumulado entope os bueiros e impede o escoamento da água, e isso aumenta o risco de enchentes e alagamentos. Evite esses transtornos. Cuide do lugar onde você vive. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. No programa de hoje, dicas de congelamentos com a especialista Diana Lemos. Congelar os alimentos pode gerar uma grande economia. Sabe aquele molho de tomate já preparado que sobra? Podemos congelar e reaproveitá-lo em outros pratos, ou simplesmente deixá-lo no freezer, pronto para usar. Lembrando que a quantidade deve ser sempre menor que a habitual e é importante resfriá-lo antes de congelar. A gente pode despejar ele em saquinhos, porque a gente consegue tirar todo o ar do alimento. Então a gente põe no saquinho e fecha bem devagarinho, assim, retirando todo o ar. E o que sobra na lata do extrato de tomate também deve ser congelado, só que em outro recipiente. Sem estar refogado, sem estar temperado, né? Para isso, basta a gente colocar num saquinho e fazer o acondicionamento do alimento, lembrando de a gente ir fechando todo aqui para a gente conseguir retirar o máximo possível
de ar. Para congelar o feijão, tanto faz temperado e refogado ou somente cozido. Guardar ele com um pote bem fechado, né, como é o caso desse aqui, para não entrar ar, e a quantidade máxima que a gente puder para colocar, encher o pote de feijão, para não ter nenhum ar em contato aqui com o alimento e preso entre o alimento e o pote durante o congelamento. Para o congelamento de carnes, a nutricionista chama a atenção para a quantidade. Se eu não for usar essa carne toda de uma vez, é importante que eu faça o porcionamento da carne e congele essa carne em partes de acordo com o tanto que eu vá utilizar. Essa carne ela pode estar temperada ou não. A gente acondiciona a carne no saquinho e aqui a gente vai organizando a carne, distribuindo ela por todo o saquinho, diminuindo a quantidade de ar do alimento aqui no saquinho e a gente congelando de uma maneira que até o nosso freezer fique organizado. Os bifes também podem ir direto para o freezer, tomando cuidado de fazer a limpeza da carne, tirando a gordura ou nervo sempre antes. E o importante também é separar um bife do outro. E intercalo o saquinho, colocando o próximo bife aqui por cima e assim por diante. É importante lembrar que todo alimento que ficar congelado, ele não pode ter contato direto com o freezer ou o congelador. Então, essas laterais aqui, elas têm que estar bem fechadinhas. Essas outras laterais aqui, porque o frio estraga a carne. Então, é importante que a gente coloque todo organizadinho. A gente pode estar guardando dentro de outro saquinho, evitando assim o contato direto do alimento dentro do freezer. Para conservar o frango, tem algumas dicas especiais. Se a gente for fazer o congelamento do frango todo, é importante que a gente passe um tempero antes, bem de leve, um pouquinho só de sal por dentro aqui e por fora, para preservar, porque a carne branca, ela tende a perder muito líquido durante o descongelamento. Se durante o congelamento do frango a gente não vai usar ele totalmente, é importante que a gente já congele as partes picadas ou porcionadas de acordo com o tamanho da porção que vai ser utilizada após o descongelamento. Tão importante quanto saber congelar é saber descongelar. A nutricionista pede para começar o descongelamento de forma correta, nos lugares certos da geladeira. Para ser feito o descongelamento, ele precisa ir diretamente para 2 lugares. A gente descongelar de maneira natural seria a gente colocar na parte mais baixa da geladeira, que é onde ele vai tomar menos ar frio e com isso ele vai ser feito um descongelamento seguro, porque dentro da geladeira a gente impede proliferação bacteriana e o próprio alimento vai ser descongelado aos poucos, sem tomar nenhum tipo de calor direto, né? E lembrando que esse calor direto, ele prejudica muito os alimentos, porque a gente força esse descongelamento e com isso a gente pode cozinhar alguns pedaços dos alimentos durante esse processo e que não é o intuito de um processo de descongelamento. A outra maneira seria a gente estar colocando esse alimento já descongelado diretamente ao calor. Seria a gente descongelar um alimento e já levar direto ao forno ou direto a uma panela com água fervendo, dependendo do fim que será utilizado esse alimento. No próximo bloco, a nutricionista Andreina Mendonça vai esclarecer dúvidas da população. Já. Começou o Sabor de Passos 2012.
o maior festival cultural gastronômico da região. Atenção para alguns bares participantes. Puro Sabor, Delícia Arretada, Pintado Douro, Me Enrolei na Tilápia, Primos, Obra Primos, Prosa Mineira, Três Dedos de Prosa, o Escritório da Cerveja, o Esquibão de Frango, Esquina do Espeto, Água na Boca, A Moda Antiga, Peixisco, Companhia da Esfirra, China Brazuca, Globo Choperia, Costelinha, A Moda do Globo. Saboreie, vote e participe. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo? A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Renato, 17 anos, morto por overdose de cocaína. Juliana, 22 anos, morta por overdose de heroína. João Pedro, 38 anos, morto por overdose de crack. Silvio, 20 anos, morto por traficantes que cobravam dívidas. E você, qual a sua participação? Você vende? Você usa drogas? Você denuncia ou finge que não vê? Talvez você ainda não seja vítima direta. Mas até quando? Ligue 181 e denuncie, antes que a próxima vítima seja você. Campanha de conscientização contra o uso e tráfico de drogas. A realização: Polícia Militar de Minas Gerais. De volta com o programa FESP em Ação e o assunto do programa de hoje, alimentos congelados. Vamos conversar mais sobre esse assunto com a nutricionista Andreina Mendonça, ela que vai nos explicar um pouquinho mais dessa técnica que várias vezes nos ajuda dentro de casa, né, Andreina? É um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu. Congelados, quais os cuidados quando queremos congelar algum alimento? Então, o produto alimentício ele está muito propício porque ele já é um meio de cultura para os micro-organismos desejáveis e indesejáveis. Então, a gente precisa, primeiramente, ter um alimento de boa qualidade e alguns cuidados de higiene e embalagem para a gente estar congelando o alimento, para ele não perder aquele valor nutritivo e não perder as características naturais do alimento. Qual o prazo máximo, Andreina, para se deixar um alimento no freezer, um alimento congelado? O alimento, para ficar no freezer, quando a gente congela esse alimento na nossa casa, ele já diminuiu o prazo de validade dele, porque nós já estamos manipulando pela segunda vez no mínimo, né? Então, quando você congela carne fresca, por exemplo, você está congelando pela primeira vez, tá? Você tem um prazo maior de validade, dentro das porções adequadas, dentro das condições de higiene adequadas. Você vai ficar aí de 2 a 6 meses, você tem esse prazo no seu freezer. Uma vez que o nosso freezer, ele não fica só fechadinho, a gente abre muitas vezes, às vezes até muitas vezes ao dia. Nós temos outros produtos, peixes, farináceos, que são os pães, tortas, bolos, né, os doces, todos esses alimentos, eu aconselho não passar mais que 6 meses, não mais que isso. Nós temos até várias tabelas que vão indicar para a gente o prazo de cada um. De cada um deles. Cada alimento tem a sua peculiaridade. Então, tem que se respeitar isso. Tem que se respeitar. A gente não tem como fazer um prazo de validade para cada alimento. A gente faz por grupo de alimentos. Tá certo. Tá? Então agora, Andreina, nós vamos às dúvidas das pessoas. Vamos ver quais as dúvidas sobre congelamento que as pessoas têm. Vamos ver a pergunta do Jefferson Silva.
Bem, a minha dúvida seria a seguinte, né? Se a gente poderia estar congelando aquela carne que sobrou daquele churrasco do fim de semana, se a gente pode estar congelando ela e estar consumindo ela depois de 1, 2 dias depois, ou quanto tempo ela pode ainda ser consumida depois de ser congelada? Essa seria a minha dúvida. Pode sim. O churrasco pode ser congelado, ele já passou por um processo térmico, então ele está bem bom de ser congelado, ele não vai perder tantas suas características. Lembrando que ele precisa ser congelado num vasilhame apropriado para congelamento de alimentos, ou seja, a gente chama de embalagens plásticas ou embalagens de alumínio virgem, que não foi usado para outro fim, certo? Porque a gente precisa cuidar também do crescimento microbiano. Apesar de estar indo para o freezer, a gente não sabe como é que vai ficar esse freezer, mas pode congelar o churrasco sim. Pode ficar quanto tempo ali? Olha, o alimento já está pronto, no máximo 4 meses. Aí faz as porções pequenas e vai consumindo aos poucos. Gente, o congelamento, ele tem alguns cuidados básicos. Quando se for congelar, a gente tem algumas regrinhas. Congelar alimento de boa qualidade, porções menores que a gente vai abrir e consumir aquela porção e não acontecer o recongelamento, isso é muito importante. Tá certo. Vamos agora à dúvida da Rita Formaggio. Eu queria saber sobre peixe. Quanto tempo ele pode ficar congelado, com escama, sem escama, temperado, não temperado? Quanto tempo ele pode ficar congelado? Olha, o peixe é um alimento bem perecível. Se você comprou o peixe fresco, você pode congelar sim. Você pode congelar ele inteiro, claro, que limpo, né? Sem a barrigada, tá? Com a escama, mas você pode também estar tirando os filés e está congelando aquelas lâminas intercaladas com o plástico filme. Lembrando que o peixe, quanto mais rápido consumir, não mais que 2 meses, melhor. Tá certo. Tá? A outra dúvida é da Letícia Franklin. Vamos à dúvida. Gostaria de saber se eu posso congelar presunto, mussarela, por quanto tempo e qual que é a técnica? Lembrando que alguns presuntos tem a capa de gordura, é bom que se retire aquela capa de gordura, porque essa gordura pode rancificar e a característica do presunto mudar totalmente. E congelar porções muito pequenas para ser consumido imediatamente após o descongelamento, que deve ser feito sob refrigeração. Ele nunca deve ser feito fora da refrigeração. E os queijos? Os queijos, nós temos aí Minas Frescal, Ricota, não serve para congelar, eles não ficam bons após o congelamento. Os outros queijos podem ser congelados sim, desse critério, com bastante higiene, quando for descongelar sob refrigeração. Outra dúvida da Letícia Franklin. Quais os doces que eu posso deixar congelado e quais que eu não posso deixar de forma alguma? Olha, não se aconselha congelar doces caramelizados e doces que contenham amido na sua composição, tá? Porque o amido ele pode drenar uma aguinha e perder característica. Os outros bolos com recheios, tortas, podem ser congelados sim. Vamos agora à dúvida do Vitor Faria. Congelar os alimentos altera o sabor? Se você congelar um alimento de boa qualidade, da maneira correta, e não ficar tanto tempo no congelador, congelado, você não vai perder, você não vai modificar o sabor, não. Lembrando que precisa ser numa embalagem que você retire todo o ar, porque se você deixa qualquer entrada de ar, ele pode estar aderindo ao sabor de um outro alimento. Gente, é muito importante no freezer a gente separar por gavetas os grupos dos alimentos, para ninguém ficar com o gosto de ninguém, cada um ficar com o seu gosto característico. Carne de boi com gosto de carne de peixe, aí virou uma bagunça, né, Andrina? Agora vamos à dúvida da Laís Emídio. Eu gostaria de saber se ao fazer a papinha e congelá-la, se ao descongelar e dar para a criança, ela perde as suas propriedades. Olha, Laís,
as propriedades nutricionais dos alimentos, nós começamos a perdê-los quando sai da horta. Quando ele é apanhado, quando ele é colhido, a gente já começa a perder. Então, não vamos pensar muito nisso. Vamos pensar que o processo de cozimento, ele não deve ser tão intenso, que quanto mais você cozinha o alimento, mais você perde as vitaminas ali existentes. Então, quando você for cozinhar, cozinhe em pouca água, de panela tampada, que você está mantendo aí as propriedades nutricionais com maior intensidade. Quanto ao congelamento, se você for congelar a papinha, não é o ideal não, mas não tendo outra alternativa, congele pequenas porções, exatamente o que vai comer, e o que não foi ingerido vai ser descartado, que ele não serve para recongelar e nem para esquentar à tarde. Então é bom que você tenha esses cuidados. Ao preparar uma papinha, se você tiver com a intenção de congelar, você vai fazer um cozimento menor, deixar os alimentos com uma textura mais durinha, para quando você for descongelar, você vai voltar para a panela, vai aquecer e ele vai chegar ao ponto desejado. No mais, Andreina, é seguir algumas regrinhas básicas, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso. Sim. Ao congelar, gente, vamos ter todo um critério, tirar bem o ar desses saquinhos, né? Dessas embalagens. Vamos estar etiquetando, tá? Manualmente, uma etiqueta bem artesanal, que contenha o nome da preparação, que contenha os ingredientes, a data que foi manipulado, porque muitas vezes a gente coloca lá no freezer sem essa etiqueta e quando a gente vai procurar, você olha lá e fala, que será isso? Será carne de porco desfiada? Será um frango desfiado? Então a gente precisa ter esses cuidados para que o nosso descongelamento eles tenha um processo feliz. Afinal. E a comida esteja gostosa, né? E saiba o que estamos comendo, né? Que saibamos o que comemos, é isso mesmo. Andreina, muito obrigada pela sua participação. De nada, às ordens. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069. Até o nosso próximo encontro.